Bora desvendar uma das estruturas de dados mais importantes, talvez a mais usada em Python, as listas. Olha, quem programa sabe, é muito comum a gente precisar de uma coleção de dados que possa crescer, encolher, se adaptar, sabe? E é aí que as listas entram. Então vamos direto ao que interessa. Imagina só uma situação do dia a dia. Uma lista de compras, uma playlist de músicas, ou até as tarefas que a gente tem que fazer. Elas nunca ficam paradas, né? A gente está sempre adicionando alguma coisa, tirando outra, mudando a ordem. A grande questão é, como é que a gente representa essa bagunça organizada, essa fluidez toda, lá no nosso código de um jeito que seja prático? E aqui a diferença fica gritante. Se a gente usar uma tupla que não pode ser alterada para adicionar café na nossa lista de compras, dá uma olhada no trabalho. Tem que criar uma tupla completamente nova. Isso não é nada prático. Agora, com uma lista, a história é outra. É só usar um comandinho, o ponto append, e pronto. O café é adicionado na lista que já existia. Isso, na prática, é o poder da mutabilidade. É por isso que as listas são a solução perfeita. Elas são, de fato, as heroínas dos dados dinâmicos. Então, vamos definir isso de uma vez por todas. O que é uma lista? Pensa nela como uma caixa de itens, que tem duas regras de ouro. Primeiro, a ordem importa. O primeiro item que entra vai ser sempre o primeiro. E segundo, a regra mais importante, essa caixa é editável. A gente pode mexer nela à vontade depois que ela foi criada. Pode colocar mais coisa, tirar, mudar de lugar. Essa flexibilidade é o superpoder das listas. Certo, mas quando usar uma ou outra? A gente pode resumir assim, ó, a sintaxe já entrega a diferença. Parênteses para tuplas, colchetes para listas. A grande questão é a mutabilidade, que a gente já viu. Tuplas são imutáveis, listas não. E isso tem uma consequência. Tuplas são um pouquinho mais rápidas, mas as listas vêm com um verdadeiro canivete suíço de métodos para manipulação. A regra de bolsa é essa. Os dados não vão mudar nunca, tipo uma data de nascimento ou coordenadas geográficas, vai de tupla. Os dados vão viver mudando, como os itens num carrinho de e-commerce. Sem dúvida, usa uma lista. Ok, a teoria está entendida. Agora, vamos para a prática. Como a gente constrói, acessa e fatia as listas? Criar uma lista é a coisa mais fácil do mundo. O jeito mais comum é usar colchetes. Dá para criar uma lista de números, uma de texto ou até uma lista vazia para ir preenchendo depois. É super simples e o código fica bem claro. Beleza, a lista está criada. E para pegar um item lá de dentro? A gente usa o índice, que é a posição do item. E aqui tem uma regrinha importante do Python. A contagem sempre começa no zero. Então o fruta zero pega o primeiríssimo item, banana. E olha que dica legal. O índice -1 é um atalho para pegar sempre o último item. Facilita muito. E se for preciso pegar um pedaço da lista, não só um item? Aí a gente usa o fatiamento, o famoso slicing. Números 2, 2, 4. Vai pegar os itens da posição 2 até a 4. É simples, mas muito, muito poderoso. Agora que o básico já está na mão, vamos turbinar nosso conhecimento. Chegou a hora de conhecer os métodos, que são as ferramentas que dão superpoderes para a gente manipular as listas. Para colocar coisas novas na lista, a gente tem 3 armas principais. O append é o mais famoso. Ele joga o item novo lá no final da fila, simples assim. O insert é mais cirúrgico. Ele deixa a gente escolher exatamente em qual posição o item novo vai entrar. E o extend é para quando a gente quer juntar duas listas, pegar todos os itens de uma e colocar no final da outra. E aqui, muita atenção. Essa é uma pegadinha clássica. Olha a diferença entre append e extend quando a gente usa outra lista. Se usar append, ele pega a lista inteira, C, D, e coloca como um único item novo. O resultado é uma lista dentro de outra. Agora, o extend é mais esperto. Ele abre a segunda lista e adiciona cada item dela, um por um. Percebe que no final a lista fica com 4 itens e não 3? É uma diferença pequena no código, mas o resultado é completamente diferente. Agora, o método POP é bem interessante. Ele é tipo um 2 em 1. Ele faz duas coisas de uma vez só. Primeiro, ele remove um item da lista, com base na posição que a gente indicar. Mas, e essa é a parte legal, ele não joga o item fora. Ele devolve esse item para a gente, para que possa ser guardado em uma variável e usada para outra coisa. É perfeito para quando a gente precisa tirar algo da lista para processar em seguida. E para fechar essa parte, um resumo rápido das outras ferramentas de organização. Para remover, a gente tem o remove, que busca pelo valor do item, o pop, que busca pela posição,
E o clear, que é a vassoura, limpa tudo e deixa a lista vazia. E para organizar, temos o sort, que ordena tudo bonitinho, e o reverse, que simplesmente inverte a ordem de todo mundo. Certo? Agora vamos falar de uma armadilha. Uma armadilha bem comum que pega muita gente de surpresa, principalmente no começo. Mas relaxa, porque entender isso aqui pode poupar muita dor de cabeça e horas tentando achar um bug. A pergunta parece boba, né? O que acontece de verdade quando a gente faz uma lista Y ser igual a uma lista X? A resposta óbvia seria A, Y vira uma cópia de X. Só que, em Python, as coisas não são tão simples assim. O que está rolando por trás dos panos? E aqui está o pulo do gato. Quando a gente faz y é igual a x, o Python não cria uma lista nova. O que ele faz é criar um novo nome, um apelido, que aponta exatamente para a mesma lista na memória. Pensa assim, é como se a gente tivesse uma caixa e agora x e y são duas etiquetas diferentes coladas nessa mesmíssima caixa. E qual é a consequência disso? É aqui que a mágica ou o desastre acontece. Se a gente pegar a lista X e mudar o primeiro item para 999, o que acontece com Y? Exato, a lista Y também é modificada, porque no fim das contas, as duas variáveis estão olhando para a mesma caixa. Mexeu em uma, mexeu na outra. E encontrar um bug causado por isso pode ser um pesadelo. Mas calma, que para essa armadilha existe uma solução bem simples. Para criar uma cópia de verdade, uma lista nova e independente, é só usar a sintaxe de fatiamento, colchetes com 2 pontos dentro. Cópia igual ao original entre colchetes. Isso sim cria uma nova caixa na memória com os mesmos itens. E aí, quando a gente mexe na cópia, a original fica lá, segura, intacta. Beleza, então, para resumir, quando que a lista é a escolha certa? É só fazer um checklist mental. Os dados vão mudar com frequência? Sim. A ordem dos itens é crucial? Sim. Pode ter item repetido? Pode. O tamanho da coleção vai aumentar ou diminuir? Sim. Se as respostas forem sim para a maioria dessas perguntas, e se for preciso ter um monte de ferramenta para ordenar, adicionar, remover, então a lista é a sua melhor amiga. As listas são fantásticas, super flexíveis, mas não são perfeitas para tudo. Elas permitem itens duplicados e procurar por um item específico numa lista gigante pode ser meio lento. E isso já deixa uma pergunta no ar. E se a gente precisasse de uma coleção onde cada item é garantidamente único e onde a gente pudesse checar se um item existe de forma quase instantânea? Bom, aí já estamos entrando no território de outra estrutura de dados bem poderosa, mas isso fica para uma próxima conversa.